Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Araújo e estou aqui para a gente falar sobre a interferência entre ondas, ou sobreposição de ondas. Essa interferência ou sobreposição ocorre quando duas ondas de mesma natureza se encontram em um meio de propagação, as duas passam pelo mesmo ponto. E aí nós vamos usar como exemplo dois pulsos de onda se propagando em uma corda. Primeiro, considerem que eu tenho um pulso de onda se propagando para a direita com uma amplitude A1 e um segundo pulso se propagando na mesma corda para a esquerda com amplitude A2. Quando esses pulsos se encontrarem aqui no meio, eles vão se sobrepor, vão se somar, e aí nós teremos uma amplitude maior momentaneamente, A1 mais A2. E depois que essas ondas se encontram, o que acontece? Depois que elas se encontram, cada uma continua seu caminho exatamente como estavam fazendo antes do encontro. Então, existe uma independência entre as ondas, ok? Elas não vão se alterar, elas vão continuar com a mesma amplitude e com a mesma direção de propagação, além da mesma velocidade. Esse caso aqui, onde as ondas se somam, é o que a gente chama de interferência construtiva. Por quê? Ocorre um aumento na amplitude quando as duas ondas se sobrepõem. Já no segundo caso, nós temos um pulso de onda se propagando para a direita com amplitude A1 e um outro pulso de onda se propagando para a esquerda com amplitude A2. Mas repara aqui que o primeiro pulso ele tem uma crista e o segundo pulso apresenta um vale. Quando os dois pulsos se encontrarem aqui no meio, o que vai acontecer? A gente vai ter a subtração das amplitudes. Então vai aparecer aqui um pulso resultante com amplitude A1 menos A2. E depois o que acontece? Bom, depois os dois pulsos originais seguem os seus caminhos como eles já vinham fazendo antes. Então o pulso com amplitude A2 continua indo para a esquerda e o pulso com amplitude A1 continua indo para a direita. Esse caso nós chamamos de interferência destrutiva. Agora eu quero que a gente pense o que aconteceria nesse caso, quando duas ondas com a mesma amplitude se encontram em oposição de fase, ou seja, uma formada por uma crista e outra formada por um vale. E aí o que vai acontecer? Quando as duas ondas ou os dois pulsos se encontrarem, eles vão se subtrair e vão desaparecer. Mas depois que eles desaparecem, eles não voltam mais? Não, eles voltam sim. Depois do encontro, onde ocorre a interferência destrutiva total, os dois pulsos vão continuar o caminho que estavam fazendo, exatamente como nos outros exemplos. Agora nós vamos ver o que acontece com a interferência entre ondas periódicas. Nós temos o que chamamos de ondas estacionárias. As ondas estacionárias são chamadas dessa forma porque elas parecem não se propagar na corda. Elas têm sempre pontos fixos que oscilam da mesma forma, mas elas são, na verdade, o resultado da interferência de duas ondas que se propagam em sentidos opostos. Por exemplo, nós temos uma onda se propagando para a direita e outra para a esquerda, as duas com o mesmo comprimento de onda. Quando elas se encontrarem no meio onde elas se propagam, em uma corda, por exemplo, elas vão gerar o que nós chamamos de onda estacionária, onde cada ponto vibra sempre da mesma forma, com a mesma amplitude. Repara que eu tenho um ponto aqui no meio onde não vai haver vibração. Esse ponto, que nós chamamos de nó, é onde sempre vai ocorrer interferência destrutiva entre a onda vermelha e a onda roxa. Já nos outros pontos que eu estou mostrando para vocês, que nós chamamos de ventres, é onde sempre vai ocorrer interferência construtiva. Por isso nós temos esse formato aqui para a onda estacionária. A distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos é sempre igual à metade do comprimento de onda das ondas originais. Aqui eu desenhei para a gente 4 etapas diferentes de uma onda estacionária, a mesma onda estacionária numa corda. Então, se nós imaginarmos que no instante t igual a 0 eu tenho essa configuração para a onda estacionária, o que eu posso afirmar? Que esse ponto, que constitui um ventre, está aqui formando uma crista, né, essa onda, ele vai começar a descer, enquanto esse ponto tem movimento para cima, ok? O nó não apresenta movimento, porque a interferência é sempre destrutiva. Depois de 1/4 do período, a corda vai se encontrar com esse formato, onde esse ponto que antes era um ventre continua no seu movimento descendente, esse
também continua no seu movimento ascendente e o nó continua sempre sem movimento. Depois de meio período, a onda vai ter sofrido uma inversão completa, vai estar em oposição de fase com a inicial. E aí nós começamos o movimento oposto, que continua quando nós tivermos 3/4 do período. Depois de mais 1/4 do período, nós voltamos à configuração inicial e ela se repete ao longo do tempo. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a interferência de ondas. Muito obrigado e até a próxima.